Oi, tudo bem? Então, depois de muito tempo eu tô de volta. E hoje eu queria falar sobre perdão. Lá em Mateus 18, a partir do 21, né? Só que a parábola mesmo começa a partir do versículo 23 e vai até o 34. Mas eu quero ler aqui, né? Versículo 35. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Então, hoje eu quero falar sobre o perdão, sabe? Eu acho que nunca foi tão necessário a gente falar sobre amor e sobre perdão. Eu tô vendo uma política do cancelamento e eu tô vendo menos uma política de ouvir, sabe? As pessoas não têm mais uma comunicação sadia umas com as outras. E eu tô vendo isso muito no meio cristão, sabe? Sim, nós temos os problemas dos falsos profetas, mas nós também estamos tendo aqueles problemas dos falsos discípulos. Sim, eles não são profetas da palavra, mas eles estão numa caminhada com Jesus, eles estão seguindo a Jesus, né? Só que eles não dão exemplo e eles não pregam com ações e muito menos com palavras sobre o amor de Deus, o amor de Cristo conosco. E nessa parábola fala sobre um servo. Na minha versão fala que ele devia 60 milhões de moedas, na minha versão, né, que é a NVT, nova versão transformadora. E o Senhor, né, o Senhor no caso aqui não é Deus, simboliza Deus, mas no caso era o Senhor dele, o patrão dele, para quem ele trabalhava. Ele devia essa dívida para o seu patrão, para o seu senhor, e o Senhor ordenou que tudo que era dele fosse vendido, né? Só que ele suplicou pelo perdão da dívida, e ele teve. E eu tô aqui com o tripé da Banglate. A Banglate não tá ligada, ao vivo é assim mesmo, né? Oh, Jesus. Misericórdia que tem estourado, não. Enfim. Ele suplicou o perdão. E ele atingiu a misericórdia do seu senhor, do seu patrão, e ele foi perdoado. Só que quando ele saiu da presença do patrão dele, do senhor dele, passou por ele um outro servo que trabalhava com ele, que devia a ele 100, vou até verificar aqui, só isso mesmo, 100 moedas de prata. Ele devia 60 milhões de moedas e ele foi perdoado. E o outro devia 100. E ele não perdoou, ele imprensou ele na parede, né? Já partiu para violência. Mandou que ele fosse preso pela dívida, mas ele não perdoou. Sabe o que eu vejo? Essa mesma situação acontecer. O que acontece? O senhor dele, né? Antes de falar sobre essa situação, né? O senhor dele falou assim: servo ingrato, eu te perdoei por uma dívida muito maior, mas você não pôde perdoar o seu próximo por uma dívida muito menor do que você tinha acabado de ser perdoado. Sabe o que eu vejo acontecendo? Agora sim, eu vou partir para a situação. A mesma coisa acontece conosco todos os dias. Quantas vezes nós trocamos Deus? Nós trocamos os nossos momentos de oração, de louvor, de leitura da palavra. Nós simplesmente deixamos de conversar com Deus. Ele só quer amor e atenção. A mesma coisa com os nossos pais. Uma forma de demonstrar respeito pelas pessoas é demonstrar apreço por elas. Então nós deixamos de demonstrar o nosso respeito por Deus, por um amigo, por um familiar, por um namorado, por uma namorada, pelos estudos, pelas redes sociais, né?
Muito se fala sobre redes sociais hoje em dia, realmente, né? Ainda mais na questão de pandemia. Aí nós deixamos de demonstrar respeito por Deus, nós largamos Ele. E aí nós construímos altares no nosso coração em adoração a outras pessoas, a outras coisas. Nós deixamos Deus de lado. E mais do que isso, nós deixamos os nossos valores, os nossos princípios. Nós vamos contra tudo que condiz com a palavra dele, com a verdade dele. Nós vamos contra o que agrada a ele. Só que Deus, ele não desiste da gente, ele nos mostra: filho, filha, você tá sujo. Se limpa, eu tô aqui para te ajudar a se limpar. Minha palavra tá aqui, eu vou colocar um cristão verdadeiro no seu caminho, um verdadeiro discípulo meu no seu caminho, para você se consertar. Para você ver o que tá de errado na sua vida e arrumar a bagunça que você mesmo fez. Só que a gente dá ouvido, a gente não dá ouvido, né? Na verdade, não é que a gente não dá ouvido, a gente não quer seguir aquilo que a gente ouviu, então a gente simplesmente ignora e finge que não ouviu. Até que uma hora a gente ouve. Quando a gente ouve, a gente cai em si sobre o nosso erro, sobre o nosso pecado, sobre o nosso adultério, sobre a nossa traição, sobre a nossa idolatria, sobre... A gente se abre para Deus e fala assim: Pai, eu matei pessoas na fé, eu matei pessoas, realmente tirei sangue, tirei pele, tirei carne de pessoas, eu parti para violência, eu era agressiva, eu não era um bom marido, eu não era um bom pai, eu não era um bom filho, eu não era uma boa filha, eu me envolvi com drogas, eu me envolvi com pornografia, eu me envolvi com várias coisas. E aí a gente chega para Deus e fala quais são os nossos pecados. Eu deixei a bebida me controlar, eu deixei os jogos me controlarem, eu me calei em relação a tudo, eu só estava focada nos meus estudos e eu me deixei cegar. A gente chega para Deus e a gente se derrama e a gente pede perdão. E ele, com aquele olhar de pai, ele olha pra gente, ele fala assim: filho, eu te amo, é claro que eu te perdoo. Vem cá, eu vou te ajudar. Só que a gente é feito de carne e osso. E aí nós não estamos vulneráveis a ataques de pessoas, a mágoas, a ofensas. E são nesses momentos que é muito fácil a gente apontar o erro. Sabe o que era essa dívida? É a quantidade de perdão que a gente precisava de Deus. A quantidade de pecado que a gente tinha perante Ele. Sabe essa dívida do outro servo? Do segundo servo com o primeiro? É o pecado que o outro comete contra a gente e a gente é incapaz de perdoar. Onde se fala, só consegue perdoar aquele que já foi perdoado por Deus. Só entende de amor aquele que foi amado. Só que a gente é perdoado por Deus, a gente é amado por Deus, mas a gente ainda não consegue amar o nosso próximo e a gente ainda não consegue perdoar o nosso próximo. Deus nos dá uma amostra sobre o que é o perdão verdadeiro, porque Ele não só te perdoa e fala assim: ó, você não me deve mais nada, como Ele também joga no mar do esquecimento. Ele não joga, Ele não aponta o dedo na sua cara, Ele não te mostra o que você errou, não. Ele fala assim: agora você é uma nova pessoa. Que? Você fez isso? Não, eu não me lembro disso que você fez, não. Você tem certeza que foi você que fez isso? Ah, não, filho, vem cá. Mas aí, me conta, como foi seu dia? Como é que você tá? Nossa, recebeu uma promoção no trabalho, que legal! Uma hipótese, né, gente? Mas sim, Deus age assim com a gente.
Só que a gente fala pro outro que a gente perdoou ele e a gente aponta o dedo na cara dele. E a gente dá uma de cordeirinho imaculado. Não, eu te perdoei, mas você lembra quando você fez isso? Você lembra quando você fez aquilo? A gente aprisiona ele dentro dos próprios pensamentos dele. A gente cria nele uma consciência pesada, a gente cria nele uma culpa. Através de julgamentos. Através da falta de um perdão verdadeiro, um perdão sincero. É muito fácil a gente apontar o dedo. Mas o dedo também já foi apontado pra gente. E a gente não gostou. A única pessoa que podia apontar o dedo pra gente escolheu perdoar. Por que que a gente fez uma escolha diferente? Perdão é essencial para quem quer ter uma vida com paz, uma vida com a paz de Deus. Aprenda a perdoar. E se você sabe de alguém que precisa aprender a perdoar, ensina essa pessoa. Se você já aprendeu, ensina essa pessoa. Porque é impossível você ter uma vida com paz sem encontrar o perdão. O perdão a si mesmo, o perdão às outras pessoas, o perdão de Deus. Deus sempre esteve de braços abertos para você e o perdão dele sempre foi de graça. Então, que você seja um exemplo dele, um representante dele, que seus braços estejam sempre abertos para as pessoas e o seu perdão também seja gratuito e disponível a qualquer pessoa, independentemente da situação. Que sejamos como Cristo foi, que andemos como Jesus andou. Jesus te ama.